Olá pessoal, tudo bem? Temos aqui mais uma aula de Sociologia e mais um tema atual. Dentre os temas atuais, talvez o tema mais atual, aí presente, não é? Naquilo que a gente tem ouvido, naquilo que a gente tem observado no Brasil e também no mundo como um todo. Não é novidade para ninguém que no ano de 2013, o Brasil foi varrido por uma série de movimentos sociais que fizeram protestos, que começaram por uma reivindicação de um não aumento do valor da passagem de ônibus, das passagens de ônibus aí em grandes cidades, em capitais do Brasil, e esses movimentos acabaram se avolumando, e nós tivemos toda uma exposição disso tudo na mídia, pudemos presenciar isso nas ruas e talvez vocês mesmos tendo participado, tomado partido em algum desses movimentos, em alguma dessas manifestações, então são temas sempre muito presentes e que podem estar dentro das provas e que, se não estiverem diretamente, assim como está sendo mencionado, alguma coisa de movimento social sempre vai aparecer, seja na prova de ciências humanas, seja na prova de redação também do Enem, cujo tema sempre traz um apelo mais social. Então hoje falaremos de movimentos sociais, assim no sentido mais amplo, não é? Tentando especificar alguns pontos. Lembrando, esse é um tema muito amplo, esse é um tema muito vasto e eu vou dar para vocês aqui alguns elementos para vocês pensarem. Em primeiro lugar, movimento social, movimento, lembra lá da física, da dinâmica, não é? De uma sociedade se movendo. Então, movimento social é a sociedade como um todo se movendo? Não, né? Em princípio, a gente sabe que o movimento social é algum grupo, são alguns grupos dentro da sociedade que estão pleiteando alguma modificação e que querem conquistá-la, querem obtê-la, protestando, utilizando os mais diversos meios. Entendido, gente? Só que nós precisamos de uma definição um pouquinho melhor do que essa, um pouquinho mais aprofundada, aprender a lidar um pouquinho melhor com conceitos correlatos, com palavrinhas que estejam aí relacionadas. Então vamos lá, vamos pegar a definição de um sociólogo chamado Axel Honneth, que vai nos dizer o seguinte: movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar uma situação. Uma luta só pode ser caracterizada de social na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além dos horizontes das intenções individuais. Então, vamos pegar esse aspecto do movimento social enquanto algo contestatório, reivindicatório de mudança e também o seu aspecto social. Não se faz movimento social de um homem só, não se faz movimento social de um indivíduo isolado. É preciso que ele tenha um compartilhamento desse mesmo interesse na modificação, no combate a ser dado a alguma situação social prejudicial, não apenas ao indivíduo, mas também a um grupo com o qual ele se identifique, a um grupo que acaba se formando em torno da causa de lutar. Portanto, contra uma situação socialmente, politicamente, economicamente adversa. Entendido, gente? Bom, vamos à luta, não é? Movimento social, então, essa ideia de um grupo que se forma, mas para reivindicar o quê? Que tipo de protesto um movimento social vai empreender? Contra quais problemas sociais um movimento social vai se posicionar? E isso varia muito. Isso varia muito no tempo, de época para época, isso varia muito no espaço também, de lugar para lugar. Nós temos movimentos sociais em mente sempre como algo ligado à esquerda, como algo ligado a um movimento mais emancipatório, de ideias, a um movimento de reivindicação, a um movimento mais radicalizado mesmo, um movimento que quer mudança, que quer revolução, algo assim, mas nem sempre é assim, nem sempre foi assim. Por exemplo, podemos dizer que existem movimentos sociais conservadores? É claro que sim. Então, diante de uma mudança que vem ocorrendo, que está para ocorrer, pode ser que um grupo de indivíduos dentro de uma sociedade não queira essa mudança e vai então se movimentar, vai se articular socialmente, politicamente, empreender um movimento social para tentar fazer com que essa mudança não aconteça. Um exemplo disso? Nós temos lá em 1964, no começo daquele ano, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O que era aquilo? Certos segmentos da classe média brasileira, que estavam bastante preocupados com a situação política do país, à medida em que nós tínhamos um presidente da República, que era o João Goulart, que era visto como um indivíduo muito dado ao comunismo, numa época de Guerra Fria, numa época de muitas ideologias, numa época de muita efervescência de ideias. Então, essa classe média mais conservadora, com medo de perder certas garantias de vida, contra uma tal ameaça comunista que estaria rondando o mundo, e o Brasil também naquele momento, essa classe média
grande parte dela vai sair às ruas empreendendo essa marcha da família com Deus pela liberdade, né? Então prestem atenção, é um movimento social? É um grupo de pessoas em torno de uma causa, né? Lutando contra algo, reivindicando algo e nesse caso querendo manter aquilo que esse grupo considerava como uma ordem vigente, necessária e talvez até natural. Nós sabemos que nesse mesmo ano, um pouco depois disso, vai ocorrer o golpe militar que vai instituir uma ditadura militar de 21 anos no Brasil. Fiquem ligados nisso também. Nós temos também os chamados novos movimentos sociais, que são aqueles que conseguimos hoje perceber com um pouco mais de nitidez, que conseguimos observar, que conseguimos verificar um pouco mais. Por que esses novos movimentos sociais são assim chamados? Quer dizer, são chamados de novos movimentos sociais. Então, quais são os velhos movimentos sociais? Devemos lembrar do seguinte: movimentos sociais surgiram ao longo do século XIX, por exemplo, como lutas ligadas à reivindicação por direitos trabalhistas, não é? Temos classes trabalhadoras ali no século XIX, na Europa, reivindicando a partir de princípios socialistas, comunistas, até mesmo anarquistas, reivindicando melhores condições de trabalho, não é? Então, até os anos 50, 60 do século XX, até essas décadas aí, os movimentos sociais se resumiam basicamente a esses movimentos de trabalhadores, né? Movimentos de caráter assim até mesmo mais sindical. Quando chegam os anos 50, especialmente os anos 60, nós temos novos movimentos sociais ligados também a novas identidades sociais que vão surgindo nesse tempo aí, nesse tempo histórico. Quais são essas novas identidades sociais? São novos grupos sociais ou até mesmo grupos sociais que já existiam, evidentemente agora no momento em que sentiam que havia uma abertura maior para fazer reivindicações, para reivindicar um lugar melhor dentro da sociedade. E aí nós podemos listar, por exemplo, negros, homossexuais, veganistas, ambientalistas, feministas. Quer dizer, novos movimentos sociais significam que nós temos uma diversificação na pauta de reivindicações. Os movimentos sociais, então, a partir dos anos 50, especialmente 60 do século XX, não estão apenas simplesmente reivindicando melhores condições de trabalho, maiores salários, como estavam caracterizados movimentos sociais anteriores. Estão caracterizados também pela luta, né? Pela luta de outros grupos sociais que também querem um reconhecimento, que também querem alcançar o patamar de cidadania, que também querem alcançar uma igualdade social, que querem ter um reconhecimento social maior, portanto. Então, hoje, se a gente olhar o noticiário, se a gente olhar pelas ruas, quais são os grupos sociais, quais são os movimentos sociais que são mais presentes hoje? Vamos dar uma olhadinha, pessoal? Marcha das Vadias, né? Uma coisa bastante presente que a gente vê no noticiário, ligado ao movimento feminista, por exemplo. Temos também o movimento negro, temos também o GLBT, temos também a questão dos homossexuais, então fiquem ligados nisso. Movimentos sociais hoje têm uma conotação muito mais de diversidade do que em outras épocas. O ano de 1968, né, por falar em anos 60, década de 60 do século XX, ele é um ano muito paradigmático, né? Nós temos, por exemplo, aqui uma imagem de Martin Luther King. Já ouviram falar? Sabem quem é? Devem saber, né, um líder do movimento negro nos Estados Unidos buscando um reconhecimento da população negra. Afinal de contas, a situação dos negros nos Estados Unidos era muito complicada. Vejam isso em história, vejam isso nas aulas de história lá no século XX, vocês vão entender melhor do que eu estou falando, né? Luther King acaba assassinado, mas ele deixa um legado de muita luta, né? E até hoje é um ícone na luta por direitos, aí, por uma igualdade entre negros e brancos, etc., dentro da sociedade norte-americana e também algo que se irradia para o mundo todo e chega inclusive aqui ao Brasil. Certo, gente? Então, esse ano de 1968 ele é paradigmático porque ele é um ano que a gente deve sempre estar observando, um ano que não terminou porque ele se caracteriza por muitos movimentos sociais também, né? Essa diversificação vai se fazer muito presente dentro desse ano, né? O movimento estudantil na França, o tal Maio de 68, né? E muitas outras coisas rolando nesse ano. Vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena dar uma dialogada, vale a pena voltar às aulas de história para entender melhor isso que está sendo colocado aqui. Tranquilo? Vamos adiante, né? No Brasil, como é que fica? Como é que ficam os movimentos sociais no Brasil? Tivemos movimentos sociais no Brasil? Será que tivemos? Aqui a reflexão ela é muito ampla e eu não quero dar a receita pronta para vocês. Eu quero apenas que vocês pensem. Temos um Brasil colônia, temos uma escravidão como marca característica da colonização do Brasil, temos a formação de quilombos no século XVII, temos quilombo de Palmares e tal. Será que não daria para encaixar um pouquinho isso dentro daquilo que nós chamamos de movimentos sociais, de acordo com a definição que eu apresentei lá no começo? Indivíduos unidos, interligados em torno de uma causa, de uma resistência, de uma luta contra alguma situação social, movimentos abolicionistas que surgem no Brasil do século XIX. Vamos estudar a história do Brasil, dar uma olhadinha nela e perceber que movimentos sociais, eles realmente vão existir. Mas
num sentido mais formal, mais articulado, inclusive movimentos sociais sendo um pouco mais reconhecidos pelo Estado, afinal de contas é dentro assim da esfera do Estado que a luta social, que o trabalho dos movimentos sociais vai se dar, né, tentando dialogar com o Estado, muitas vezes se opondo e algumas vezes até cooperando com o Estado, né, como acontece com as ONGs hoje, em alguns casos, né. Isso vai acontecer no Brasil, esse reconhecimento um pouco mais de movimentos sociais, no que nós chamamos de República Populista, que se estende de 1946 a 1964, né? Só contextualizando. Nós temos o fim do Estado Novo, o fim do período ditatorial imposto, exercido por Getúlio Vargas no Brasil, e entre 46 e 64 temos a chamada primeira experiência democrática no Brasil, em que se podia votar de maneira mais livre, de uma maneira secreta e tal. Existe durante esses 18 anos aí um clima de uma liberdade política um pouco maior, e aí os movimentos sociais eles vão começar a crescer também na forma das ligas camponesas, por exemplo, nos anos 50, não é? De Francisco Julião e tal, há setores progressistas também da Igreja Católica, né? Comunidades eclesiais de base, Cáritas estão nesse momento também apoiando movimentos sociais e principalmente a luta pela terra. Por que quando estamos falando em movimentos sociais no Brasil, sempre vem à cabeça a questão agrária? Por que mesmo? Por quê? Vamos dar uma pensadinha? Vocês chegam lá. Qual é a forma de colonização do Brasil? É um modelo agrário exportador e é um modelo no qual a terra, que seria o bem maior, portanto, aí dentro desse processo econômico, sempre esteve concentrada nas mãos de uns poucos indivíduos. Então a questão agrária ela se faz muito presente no Brasil e é por isso que quando nós temos movimentos sociais sendo mais formalizados, nesse período de República Populista, é claro que as ligas camponesas vão se sobressair. Não que não houvesse já outros movimentos também nesse momento, né? Mas as ligas camponesas mais tarde, depois, já ao final do regime militar, já no começo dos anos 80 darão origem a um movimento maior, mais unificado, que nós chamamos hoje de MST, Movimento do Sem Terra, que não é novidade para ninguém, né? Todo dia quase a gente liga a televisão, vai assistir o noticiário e tem alguma notícia relacionada ao Movimento Sem Terra. Não é verdade? É uma luta que continua no Brasil, é uma luta ainda que se faz muito presente. Como eu disse antes, né, comunidades eclesiais de base, setores mais progressistas da Igreja Católica dando esse suporte, dando esse apoio a movimentos sociais no Brasil, né? Nós também temos uma luta por espaço no espaço urbano, não apenas no espaço rural. Aí temos movimentos que se avolumam bastante também, especialmente com a redemocratização do país, ali no fim da ditadura militar, como o movimento dos trabalhadores sem teto. Certo, pessoal? Os movimentos sociais dialogam entre si, o movimento do sem teto dialoga com o MST, eventualmente dialogam, eventualmente nós temos uma ligação também muito profunda ou uma derivação de um movimento social em outro. Por quê? Quanto mais interligados estiverem os movimentos sociais, mais chances esses movimentos têm de visibilidade perante a autoridade maior que é o Estado brasileiro, correto? Outra coisa para se pensar também. No Brasil também nós temos uma marca muito forte do movimento estudantil. Aquele movimento estudantil, né, que a gente vê pelas ruas, né, que nós vimos no ano de 2013 também, muitas vezes, ou talvez quase sempre liderando aqueles movimentos contra o aumento da passagem de ônibus, etc., já tem uma tradição no Brasil muito forte, ligada ao movimento estudantil. Nós podemos voltar à década de 30 já, quando o Brasil vai se consolidando de uma forma mais acadêmica, mais universitária, vai possuindo instituições de nível superior em maior número, com maior reconhecimento, e nós temos especialmente uma visualização maior do movimento estudantil, apoiando na década de 50, 1953, né, pessoal, a campanha do Getúlio Vargas, O Petróleo é Nosso, para nacionalizar as reservas de petróleo do Brasil e criar a Petrobras, não é? É um movimento que conta com apoio popular, e esse apoio popular muito é feito através do diálogo com movimentos estudantis. Vamos dar um salto aí, passamos anos 60, 70, 80, chegamos à década de 90, 1992, o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello vai se fazer muito por uma pressão popular de movimento estudantil que estava pelas ruas e que ficou conhecido como movimento dos caras pintadas, não é? Vale a pena dar uma olhadinha também nas aulas de história, e eu estou trazendo para vocês apenas 2 exemplos de como o movimento estudantil, enquanto movimento social, atuou muitas vezes decisivamente, ou pelo menos algumas vezes, né, decisivamente aí na história recente do Brasil. Certo, gente? Vamos passar adiante, né? Atualmente, o que nós podemos dizer? A tecnologia tem um peso muito grande sobre os movimentos sociais. Pensem nisso.
o que antigamente era muito difícil de fazer, imprimir panfletos e distribuir para muitas pessoas, trazendo a mensagem de movimento social, convocando, convidando as pessoas a participarem de um protesto qualquer, de uma marcha, de alguma coisa assim, a comunicação ela era muito precária, não é, pessoal? Numa época, e eu estou falando não de século XVIII e XIX, estou falando de 20, de 30, 40, no máximo 50 anos atrás, telefone era uma coisa ainda muito escassa, ainda era uma coisa muito rara, né? Nós não tínhamos também a internet, só que a partir dos anos 90, especialmente nesse começo de século e também começo de milênio, né, nós estamos verificando o quê? Que os meios de comunicação, e especialmente redes sociais, como o Facebook e outras redes, estão colaborando bastante para os movimentos sociais. Por quê? Cria-se um grupo numa rede social, em algumas horas nós podemos reunir 5.000 pessoas em frente a uma prefeitura para fazer uma manifestação. É uma coisa até então inaudita, né? Antes não vista aí, né, na história não só do Brasil, mas do mundo como um todo, não é? Um exemplo disso é o que aconteceu lá por volta do ano de 2011, na chamada Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Vamos relembrar atualidades, né? Alguns países islâmicos, como o Egito, né, como a Líbia e tal, que estavam há décadas já sob regimes ditatoriais, de Hosni Mubarak no Egito, que é um exemplo, de Muammar Gaddafi na Líbia, que é outro exemplo, acabaram conseguindo derrubar esses ditadores, movimentos sociais e políticos acabaram derrubando esses ditadores, né, saindo às ruas e tal, e se organizando de que maneira? Se organizando através de redes sociais. Então, é um fator muito considerável, é um fator que faz os movimentos sociais crescerem, né, em popularidade, em abrangência e até em capacidade de articulação. Vale a pena pensar nisso, o quanto a tecnologia vem contribuindo. E Brasil 2013, né? Um movimento muito em voga, como já foi dito, que é o Movimento Passe Livre, que é o MPL, que acabou desencadeando, então, muitos movimentos de protesto no Brasil, né? E, de alguma maneira, é um processo que continua, que foi atenuado, mas que pode retornar. Então, estamos vendo os desdobramentos disso. Vale a pena, então, a gente sempre voltar um pouco a essas definições. O que são movimentos sociais? O que são movimentos sociais? Para que eles servem, o que eles reivindicam, né? E entender que hoje a pauta é muito diversificada, né? Assim como nós temos o Movimento Passe Livre, nós temos movimentos em prol da legalização da maconha, também não é novidade para ninguém, está na mídia, né? Como eu falei antes, em prol da legalização do aborto também, né? Mais ligados a movimentos feministas, etc. Né? Existe um número, um leque muito amplo, um número muito grande, um leque muito aberto, muito vasto de novos movimentos sociais hoje, mas a base é a mesma, né, gente? Uma ação coletiva. Coletiva e um movimento social, enquanto um grupo de pessoas ali engajadas numa causa, é claro que vai desenvolver também uma identidade própria, uma cultura própria ligada à sua pauta de reivindicações. Certo, gente? Por hoje era isso, fiquem bem e até a próxima aula.